Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Uau, posso dizer algo? Esse lugar está vivo, está pegando fogo, incendiado por Jesus. Uma coisa é termos uma reunião, outra coisa é quando Deus convoca essa reunião, e eu sinto que Deus nos convocou para esse momento. O Senhor está chamando você para estar nesse lugar. Eu sei que estou falando, você entende a tecnologia da geração de Benjamim. Veja, nós temos irmãos do mesmo pai. Ismael e Isaac são do mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Certo? A mãe de Isaac é Sara, e a Bíblia diz em Gálatas 4 que Sara é uma figura da graça. A mãe de Ismael é Agar, do Egito, e a Bíblia claramente diz que Agar é um tipo do Monte Sinai. E tudo que vem do Monte Sinai, a lei, produz escravidão. Nossa mãe é a graça. Mas se existe um medo de que por não estarmos debaixo da lei, nós somos sem lei, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos sob a lei, mas sob a graça. Mas as coisas de Deus sempre confundem a lógica humana. Nós pensamos que por não termos a lei, nós nos tornamos sem lei, mas Deus está dizendo que a força do pecado, 1 Coríntios 15, 56 diz que a força do pecado é a lei. Quanto mais você tenta manter a lei, pior fica. Imagine, por exemplo, que nessa linda igreja, você é o único aqui. Todos saíram e você é o único que está aqui. De repente você vê uma porta, e dentre todas as portas aqui existe uma porta que diz, não olhe atrás dessa porta. É segredo. Não tem ninguém aqui dentro. O que você vai fazer? Você provavelmente vai assoviar. A verdade é que as outras portas não vão te tentar. Mas existe alguma coisa a respeito da lei. Nada está errado com a lei. A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é boa. Mas a lei não pode fazer você santo. A lei foi desenhada por Deus para mostrar quem você é. Amém? E alguns de nós estamos pregando os 10 mandamentos como se fosse uma série. E a Bíblia chama isso o ministério da morte. Nós estamos matando as pessoas. Mas o fato é esse, igreja. A Bíblia diz, benditos aqueles que são perseguidos pela justiça. Mas a definição de justiça, em Hebreus 5, diz que aquele que toma leite... Você quer saber quem é um menino na fé para Deus? A Bíblia diz que aquele que se alimenta do leite é aquele que não está experimentado na palavra da justiça. Quando eles escutam a palavra da justiça, eles dizem conduta correta. Ele é um menino. Mas se alguém escuta a palavra da justiça e diz, é uma dádiva, amém, paga pelo sangue de Jesus, alguma coisa foi impartida a nós. Essa pessoa não é mais um menino. Ela foi desmamada. Assim, quando Ismael perseguiu Isaac, quando Isaac foi desmamado. O corpo de Cristo está chegando a um lugar de maturidade quando nós vamos entender a palavra da justiça. Justiça não é fazer o que é correto, é crer corretamente. É crer que Cristo se tornou pecado no nosso lugar, para que fôssemos feitos justiça nele. Jesus se tornou pecado por cometer pecado. Você se torna justo por fazer o que é certo? Obras de justiça, atos de justiça? Não! Jesus se tornou pecado como? Por receber nosso pecado.
Com você e eu nos tornamos justos, recebendo a sua justiça. A Bíblia nos diz que Ismael começou a perseguir Isaac e a questão não era pequena, delicada e trivial, mas era uma questão de herança. Quando Sara viu isso, ela disse: expulse essa mulher e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o meu filho. Você me escuta? Isso foi repetido por Paulo no livro de Gálatas. É uma questão de herança. Hoje, nossas maiores perseguições não vêm dos descrentes. Nossa maior perseguição vem de pessoas que compartilham o mesmo Pai Celestial, mas não têm a mesma mamãe. Portanto, agora, olhe para o seu irmão e diga: nós somos irmãos da mesma mãe ou de uma outra mãe? Pergunte a eles: você é meu irmão de outra mãe? Somos irmãos ou irmãs de mães diferentes? Quem é sua mãe? Graça! Amém? Jacó tinha 12 filhos. 10 filhos. 10 é o número da lei. Nada é sem significado na Bíblia, mesmo os números. 10 filhos nasceram de servas e de Lia. Mas 2 deles, José e Benjamim, nasceram da mesma mãe. Raquel, que significa ovelha em hebraico. Ovelha, fêmea, é uma figura de Jesus. Raquel morreu, dando à luz a geração de Benjamim. Você sabe muito bem que José é uma figura de Jesus Cristo. Amém? Rejeitado por seus irmãos, Jesus veio e foi rejeitado pelos seus irmãos judeus. Essa rejeição se tornou o pão da vida para o mundo gentil. O Egito usufruiu de sua sabedoria. Amém? Por 2000 anos, o mundo gentil usufrui desse Messias judeu, enquanto Israel passa fome. Durante esse tempo de rejeição, José casou com uma mulher gentia chamada Asenate. Por 2000 anos, a igreja de Cristo é predominantemente de gentios. Mas ele não se esqueceu de Israel. Eu disse, ele não se esqueceu de Israel. Em um desses dias eu declaro que um avivamento virá a Israel. E que tipo de avivamento? Um avivamento da graça. Eu tenho amigos judeus que estão pregando o evangelho da graça para suas congregações agora. Porque mais do que qualquer outro povo, eles descobriram que a lei não pode salvá-los, não pode ajudá-los. Eles tentaram. Eles conhecem a lei melhor do que qualquer de nós. Quando Jesus olhou para o povo judeu no seu dia, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que essa terminologia nós usamos, e as pessoas descrentes também usam essa frase, conhecereis a verdade vos libertará. No contexto, ele estava falando para o povo judeu do seu dia, e esse povo conhecia muito bem a lei. A verdade é que ele estava trazendo para eles não era a lei, porque eles conheciam a lei desde que tinham 5 anos. Todos eles precisavam estudar. Mas quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ele não estava se referindo à lei, se referia à graça. Graça é a verdade que liberta você, que Jesus veio trazer. Amém, igreja? E você se lembra que na história de José, houve uma fome que aconteceu e eu creio que o mundo está entrando num período de fome, mas José disse, não teremos pão até que Benjamim esteja diante de mim. Agora, quem é Benjamim? Eles compartilham do mesmo pai e têm a mesma mãe. E a primeira vez que Benjamim viu o seu irmão, Benjamim não sabia que era José, seu irmão mais velho, mas José sabia. Não reconheceram José por causa da maquiagem. No Egito se usavam maquiagens fortes. No momento que ele viu o seu irmão Benjamim, essas foram suas palavras. Graça seja contigo, meu filho. Graça.
Isso revela aquela geração. Essa geração que está diante do Pai Celestial, José, durante o tempo de fome. E a Bíblia diz que José deu a todos os seus irmãos pão. Na verdade, ele convidou-os para um jantar, ou melhor, almoço, era meio-dia. A Bíblia diz que ele deu a Benjamim 5 vezes mais comida do que a todos os seus irmãos. Você me escutou? Durante esse tempo de fome, a geração de Benjamim, amém? O povo da graça terá 5 vezes mais comida. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Ele deu para Benjamim 5 mudas de roupas mais do que aos seus irmãos. Você vai ter muito para comer e muito para vestir. Amém? Tanto espiritualmente como fisicamente. Amém? Eu posso continuar. Não se prega tipologia na primeira noite na igreja Lakewood. Mas nós estamos seguindo o Espírito. Amém? É de extrema importância para nós entender que Jesus não veio, e eu sei que aqui na América é muito popular querer voltar para as sombras do judaísmo. E nós queremos ser como judeus, quando na verdade o que eles têm é uma sombra. É por isso que não podemos alcançar Israel, indo para eles e dizendo, queremos aprender a respeito das sombras, e eles pensam, vocês não têm nada para oferecer. Na verdade, nós temos muito para oferecer. Assim, quando nós levamos a graça, eles sabem que eles não têm. E é por isso que está acontecendo uma revolução de graça em Israel agora. Os pastores judeus estão sendo revolucionados. Amém? Outra coisa que precisamos entender é isso. Todas essas coisas, eu tenho ensinamento sobre o manto da oração, e aqueles que me seguem sabem que eu ensino muito sobre o Antigo Testamento. Eu prego sobre a graça e o Antigo Testamento. Mas eu não olho para o Antigo Testamento, você entende? A Bíblia diz que o Antigo Testamento está caducando. Se você se prender ao Antigo Testamento, você vai caducar. E você vai morrer. Jesus veio para dar um novo concerto. O novo concerto fala dele, não fala de você. A lei fala de você. A lei diz, você não vai fazer isso, não vai fazer isso. A graça diz, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A qual concerto você quer se submeter? Veja Gálatas 4, versículo 1. Diz aqui em Gálatas 4, versículo 1. Todo o tempo em que o herdeiro... Você é um herdeiro? É um menino. Menino em grego é nephios, que significa um menino, um bebê. Enquanto você é um menino, mesmo que você seja o senhor de tudo, você não é diferente do servo. Ainda que você seja o senhor de tudo, por exemplo, um bilionário, e só tem um filho, mas ele tem 4 anos. Ele é um nephios, em grego, é uma criança. Ele não pode dirigir seu Lamborghini. Ele não pode voar o seu avião. Não porque ele não seja seu filho e não seja amado, mas ele não é diferente do seu servo. O servo pode dirigir um Lamborghini. Por quê? Maturidade. Correto? Apesar de ser senhor de tudo, mas ele está sob tutores e curadores até o tempo determinado. A lei e os profetas, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos nephios, meninos, estávamos em servidão aos rudimentos do mundo. Essa é a lei, suas regras. Seus filhos têm muitas regras, não é? Quando minha filha Jéssica era pequena, ela tinha seus amiguinhos que vinham e muitas vezes eles brincavam na cozinha. E eu dizia para eles, não brinque com as facas. Não toque no fogão. Não, não, não. Mas quando um adulto vem à minha casa, eu não digo para eles não toque no fogão. Não toque nas facas. Por quê? Maturidade. Nós pensamos que a graça é básica e a lei é profunda. Deus pensa diferente. Quando Israel era um menino, Deus o colocou sob a lei.
quando a graça veio, olha o versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Não mais nefiós, mas filhos. A palavra grega para filhos é huios. Huios significa um menino crescido e maduro. Jesus veio para nos trazer filiação. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para os Gálatas, ele estava escrevendo para os judeus Gálatas, na primeira parte, quando nós éramos, ele estava falando para eles, o povo judeu, quando nós éramos crianças, no Antigo Testamento, Deus nos colocou sob a lei dos profetas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para fazermos seus filhos. A palavra adoção, a propósito, não está no grego, a palavra ali é colocação de filhos. Jesus veio para nos posicionar como filhos. A graça é mais profunda, mais forte do que a lei. É como um prédio. Você conhece os fundamentos, o ABC dos 10 mandamentos e da lei? Isso é para Israel, quando você era um menino. Quando você era uma criança, um nepiós, Israel tinha que ir para o primeiro andar e aprender o ABC. Nós estamos na cobertura. Nós estamos na graça. Graça é mais alta do que a lei. Amém? Cair da graça não é quando alguém sai com sua secretária. Isso é pecado, isso está errado, sim. Mas não é cair da graça. Você já escutou isso? Tal pessoa caiu da graça. Quando nós usamos a frase cair da graça, olhe para Gálatas capítulo 5, diz, aquele que é justificado pela lei, caiu da graça. O momento que Israel disse, a lei que Deus nos deu, nós podemos cumpri-la, eles caíram da graça. Eles não tinham mais poder. Eles não tinham mais suprimentos. Veja, a graça é maior. É a cobertura. Voltar para a lei é cair. Amém? Vocês me acompanham? Outra coisa que precisamos aprender é o que Jesus Cristo veio nos trazer. Eu entendo e aprecio aqueles que ensinam isso, mas Jesus veio revelar um nome de Deus, o nome Pai. Diga Pai. Olhe para Romanos capítulo 8. Porque não recebeste o espírito da escravidão para estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo propositalmente, deliberadamente, recusou de permitir que os tradutores usassem a palavra grega pater somente. Pater é pai. Mas o Espírito Santo deliberadamente deixou a palavra Abba, que é hebraica e aramaica, e Jesus falava o aramaico durante os seus dias. Abba não é pai. Ou pai é a palavra papai. Papai. Amém. Jesus veio para revelar Abba Pai. Naquele tempo, os judeus o conheciam com o nome Elohim. Se você estudar o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1, e Elohim disse, haja luz, e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa. E Elohim disse, haja firmamento nos céus. E Elohim disse, façamos o homem. Elohim, Elohim, Elohim. Jeová ainda não era usado. Capítulo 2. Quando o homem surgiu na cena, Senhor Deus, Jeová, Elohim. Jeová é o Deus do concerto porque o homem entrou em cena. Elohim é o Criador. Jeová é o Deus que guarda o concerto. Ele é agora Jeová Elohim. Correto? Mas você continua, ele se revela para Abraão quando ele tem 99 anos. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, eu sou o El Shaddai. Veja, para Abraão ele sempre foi poderoso. Mas não todo-poderoso. Porque Abraão podia produzir filhos. Assim, Deus era poderoso na sua vida, mas não era todo-poderoso. Mas com 99 anos, quando ele não podia mais produzir, tentando encontrar a palavra certa para a nossa audiência, Deus esperou até que o cara estivesse impotente.
E Deus entrou em ação e Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na sua Bíblia diz, eu sou El Shaddai. Amém. Anda na minha presença, disse Deus. Em 1 ano, Isaac nasceu. E a revelação de Deus continuou. Nós temos Jeová, Jeová, Jireh. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E assim continua a revelação. E nós pensamos que estamos estudando profundamente os nomes de Deus. Eu não culpo as pessoas que ensinam sobre os nomes de Deus. Eu também ensino. Eu mostrei algumas coisas que eu ensino na minha igreja. Mas o maior nome que Jesus veio revelar envolve todos estes nomes. E é o nome Deus Pai. Abba. Somente aqueles que têm o espírito da filiação, veja em Romanos 8 diz, não recebesse o espírito da escravidão para outra vez estar em temor. Porque diz para outra vez, estardes em temor. Esse espírito de escravidão para temer não é ter medo de cobras ou temer o crime. Não é nada disso. Fala de temer a Deus no contexto. Você não recebeu o espírito de escravidão do Antigo Testamento outra vez. Mas recebeu o espírito da filiação para clamar, Papai, Abba. Você sabia? Você pode ter tido uma infância ruim, você pode ter crescido numa família onde seu pai, fisicamente ou emocionalmente, o abusava. Mas escute, o Deus Pai não é assim. Ele quer ser seu pai. Não importa qual seja a sua idade, você sempre será filho. You will always be a child in his eyes. É isso que Deus está dizendo para você. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Amém. E se nós simplesmente ficarmos na sua presença, mesmo quando não temos uma oração, e nossa única oração é Deus Pai. Deus Pai, eu declaro isso. Temores, culpas, depressão derreterão como manteiga num dia quente na presença do Deus Pai. Mesmo quando você não tem eloquência, diga Papai, Papai. É por isso que muitas vezes eu fico com raiva. Quando eu escuto pregadores dizendo, Pastor Prince fica falando de Deus como se ele fosse um papai. Ele pensa que ele é o quê? Paizão? Deus é todo poderoso. Poderoso Deus. Como ele ousa dizer papai? E essa igreja, Lakewood? Esse pregador fica sorrindo o tempo todo, isso é irritante. Onde está a reverência? Amém. Amém. Você nota que eles ficam irritados pelo fato de chamarmos Deus de papai. E eles pensam que são profundos. Quando Jesus falava para os judeus dos seus dias, ele dizia, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber. Falando na montanha, com o que haveis de vestir, o Pai Celestial de vocês vos ama mais do que todos estes. Se o Pai Celestial veste os lírios do campo e alimenta as aves dos céus, ele disse vosso Pai, não disse o meu Pai, ele estava construindo o sentido de paternidade. É assim que Jesus pregava, vosso Pai alimenta as aves, que não plantam nem colhem e nem juntam em celeiros. Quanto mais, ele vos alimentará. Vocês não valem mais do que as aves? É o prazer do vosso Pai, ele dizia. Ele nunca falava do meu Pai. Ele dizia, vosso Pai. É o prazer do Pai vos dar o reino. Pelo que vejo, ele não veio dizendo, ele é o El Shaddai. Ele é o Elohim. Não existe nada errado com os nomes de Deus, entenda-me bem, entenda o que eu quero dizer. Mas é errado quando você pensa que conhece os nomes de Deus do Antigo Testamento e que eles são maiores do que o nome Pai. Você me acompanha?
Quando Jéssica era pequena, ela tinha 3 anos, ela tinha pesadelos. E quando ela tinha pesadelos, ela não gritava. Oh, pastor sênior da igreja New Creation, diretor do ministério Joseph Prince, autor de best-sellers, tu que me alimentas e me vestes com a tua excelência, tu mesmo neste momento que experimento os meus pesadelos, ou seja o que for. Ela não fala essa linguagem. Tudo que ela faz é clamar, papai! E eu corro na direção dela, e se existe um monstro debaixo da cama, é a última vez que ele vai amedrontar a minha criança. Eu vou mandá-lo de volta para a escola dos monstros. Foi eloquente a oração? Sim. Uma eloquente oração. Veja bem, eu perguntei a Deus uma vez por que o Senhor ele não livrou Israel antes de se tornar escravos. José era muito querido de Faraó, depois vieram os faraós que não conheciam José, e então veio o momento quando os filhos de Israel se multiplicaram, o povo de Deus é muito frutífero, e eles se multiplicaram, e veio um faraó que não conhecia José e os escravizou, para que eles não se tornassem mais fortes que os egípcios. E eu perguntei a Deus, por que o Senhor esperou tanto tempo para trazer Moisés e livrá-los do Egito? Por que não os libertou antes? Você faz esse tipo de perguntas quando você lê a Bíblia? Eu faço. Muitas vezes ele não me responde imediatamente, mas tempos depois a resposta vem. Eu li o versículo que diz que Deus ouviu o clamor deles. E o clamor deles chegou ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus se lembrou do seu concerto com Abraão. E Deus enviou Moisés. Escute-me com cuidado. Deus estava esperando que eles chegassem ao ponto de gemer. Porque até um gemido alcança o seu trono. Amém? Muitas vezes nós estamos no sentido tão forte que não falamos nada. Eu consigo, eu aguento. Estamos feridos e eu posso, eu aguento. Eu me surpreendo porque muitas pessoas não reclamam. Não estou falando reclamar para o seu irmão. Ah, irmão, a coisa tá preta. Não, quando você lamenta para Deus, isso é uma oração. Deus ouviu o gemido deles. Quando Estevão compartilhou isso sobre os filhos de Israel gemendo no Egito, a palavra grega usada para gemido é a mesma palavra usada em Romanos 8:26, quando diz que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Assim, quando você diz, ó Senhor, está tão difícil, Senhor, que eu nem consigo orar. Ó Senhor, isso é uma oração. Mas muitas vezes nos achamos tão fortes que não gememos. Quando Deus ouviu o gemido, Deus enviou o libertador. Primeiro diz que Deus se lembrou do concerto. O gemido ativou o concerto. Vocês me acompanham? Amém? Agora, somos filhos e podemos clamar nosso Deus. Abba, Pai. Quando falamos Pai, sentimos o seu amor. Não tem problema dizer Deus. Por favor, não me entenda mal. O seu pai pode ser um juiz famoso, seja o que for. Quando você está na sua corte, você se comporta, apesar de ser seu pai. Você o chama de meritíssimo, correto? Na hora de adorar, você pode chamar Deus de Elohim, pode chamá-lo de El Shaddai ou de Deus poderoso. Mas quando você volta ao seu relacionamento com Deus, sempre o chama de Pai. Aquele juiz é meu pai. Ele pode declarar a sentença para alguém, mas ele é meu pai. Ele me ama. Você me acompanha? Amém. Alguns dizem, pastor, nós necessitamos mais pregações contra o mundanismo. Nossos olhos estão ficando mundanos. E quando você pergunta o que é mundanismo, eles dizem como eles se vestem. Mundanismo. Mundanismo é a roupa que você veste, mas entendo o que digo, não falo aqui de saias muito curtas. Mas não é roupa, não é o tamanho do seu cabelo, não é a sua maquiagem. Mas você acha que a mulher pode usar maquiagem? Eu acho sim. Amém. Amém.
Veja, mesmo a casa velha fica mais bonita se você pintá-la. Você entende? Pode usar, pode usar. Use. Ah, mas qual a quantidade de maquiagem que ela tem que usar? Depende do rosto dela. Eu não tenho problema com maquiagem. Vamos lá. Vamos ver como a Bíblia define mundanismo. A Bíblia diz que tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso é mundanismo. Mundanismo não são coisas exteriores. É o orgulho, são os desejos. Você gostaria de saber por que as pessoas se envolvem nisso? O diagnóstico de Deus, por que as pessoas se envolvem com isso? Por que crentes não conseguem escapar do mundo? O senhor tem que falar. Agora falar para eles pararem de ser mundanos. Se fosse isso, Jesus não precisava ter vindo. A lei já ordena isso. Você gostaria de ver o prognóstico de Deus? O diagnóstico e a receita de Deus para o mundanismo? Olha aqui, 1 João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, veja o diagnóstico de Deus. Se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Note que não é o amor para com o Pai, mas o amor do Pai, não por. Eu não quero ensinar para vocês o português. Você sabe o que é amor do Pai? Não é o seu amor pelo Pai. Ah, você tem que amar ao Pai para escapar da consciência do mundo. Não. É a revelação de como o Pai ama você que vai fazer você vencer o mundo. E a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É a falta dessa revelação do amor do Pai. E Deus está levantando ministérios como de Joel, desse púlpito, para proclamar o amor do Pai. Deus está dando esperança para multidões. E pessoas estão deixando o mundanismo naturalmente. O povo está fugindo da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba, dando a Deus toda a glória naturalmente. Amém? Jesus disse essas palavras e eu vou concluir. Jesus disse, o tempo passa rápido, não é? Eu estava só na introdução. Na oração sacerdotal, Jesus disse, manifestei o teu nome aos meus discípulos. Que nome foi esse? Foi o nome Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Não foi El Shaddai. Os judeus conheciam o El Shaddai. Eles conheciam Jeová. Conheciam Adonai. Conheciam Elohim. O nome foi Pai. É como se ele viesse para dizer para o Pai, Pai, eu manifestei o teu nome. Desça um pouquinho. E veja o que Jesus diz, e eu já não estou mais no mundo, mas estes estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Sabe o que ele quis dizer? A palavra guarda no grego é terio. Terio é proteger de perdas e danos. Proteger de perdas e dano. Você sabe como nós protegemos o nosso povo, lembrando-os que o Pai os ama. É uma proteção divina. Para toda ferida emocional e para toda enfermidade física, as pessoas precisam conhecer o amor do Pai por elas. Crianças que crescem sem o sentido do amor do Pai, mais tarde se tornam enfermas, até fisicamente. Muitas vezes a origem é a falta de amor do Pai. Isso que Jesus veio revelar, o amor do Pai, para que todos nós sejamos plenos e conheçamos o nome do Pai. Diga Pai para o seu filho, ao invés de dizer Deus está com raiva de você, Deus, Deus, Deus. Mas diga, Pai, o Pai ama você. Amém? Vai para o seu Pai, Ele cuida de você. O Pai corrige, sim, mas não com acidentes, não com enfermidade e doença. Ele corrige através da palavra. Ele corrige com um sorriso, através de um pregador que sorri. Mas existe correção. Você pensava negativo, agora pensa positivo. Isso é correção, é arrependimento. Verdadeiro arrependimento é a mudança de mente. Amém? Guarde-os, proteja-os, aqueles que creem em mim, Jesus disse, no teu nome, o nome Pai.
Quanto mais falamos do Pai para os nossos amigos, para a nossa congregação, para o nosso povo, para nossas famílias, mais a divina proteção virá sobre eles. Amém? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, como Jesus guardava os seus discípulos, lembrando-lhes sempre que o Pai que alimentava as aves os alimentaria. O Pai de vocês, o Pai de vocês. E finalmente, desça para o versículo 26, ele diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer. Ele vai continuar declarando o nome do Pai, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Não é isso que estamos buscando? A unidade de amor no corpo de Cristo. Não unidade de doutrina, mas a unidade do amor. Unidade do Espírito. Isso vem com a revelação do amor do Pai, o nome do Pai. Um jovem escreveu para mim, de 25 anos, de Nova York. Ele disse que desde que ele tinha 14 anos, ele estava envolvido com gangues de violência, drogas, sexo, pornografia, desde 14 anos. Veio de uma família quebrada, onde não existia amor, nunca experimentou amor na sua família. Ele disse, sua mãe tinha um namorado que sempre abusava dele, batia nele. E ele disse, pastor, um dia, tem agora 25 anos, ele disse, um dia eu assisti o senhor pregar sobre o amor do Pai, de que nós somos amados. A verdade do amado. Jesus saiu das águas do batismo, ainda não tinha feito nenhum milagre, e o Pai disse, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. No capítulo seguinte, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e ele venceu. Esse é o segredo. Se nós queremos que os nossos filhos, nossos adolescentes, lutem pela vida e ganhem, nós temos que afirmar que eles são amados, eles são especiais, e eles vão ter poder para vencer. E lembre-se, o inimigo tentou Jesus e no capítulo seguinte, no deserto, e o inimigo retirou a palavra amado. Ele veio para Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Note que ele omitiu a palavra amado. Porque o diabo sabe que é contraprodutivo lembrar as pessoas que elas são amadas quando elas são tentadas. Por isso, sempre devemos lembrar as pessoas que elas são amadas, muito amadas. Vire-se para o seu irmão e diga, você é amado de Deus. Agora, já vamos concluir. Esse jovem disse, pastor Prince, eu ouvi essa mensagem e eu quero que o senhor saiba que todos os vícios da minha vida desapareceram totalmente. Eu gosto da forma como ele disse, desapareceram totalmente. E eu agora experimento um amor que eu nunca tive, não tenho palavras para expressar. Veja, ele é um exemplo de muitos em todo o mundo que começaram a descobrir as glórias do novo concerto. O Pai, que enviou seu Filho. 2000 anos atrás, Jesus foi pendurado numa cruz. E pela primeira vez na história terrena de Jesus, Jesus olhou para o céu e o Pai tinha desaparecido. As trevas cobriram a terra e eu creio que existiam trovões e relâmpagos como no Monte Sinai. E Deus derramou toda a sua justiça, a sua santa indignação contra os nossos pecados que estavam no corpo de Jesus. E Deus exauriu toda a sua ira no corpo de Cristo. E em meio àquelas trevas se ouviu um clamor, partindo da cruz. Eli, Eli, meu Deus, por que me abandonaste? Pela primeira vez no ministério terreno de Jesus, ele se dirigiu ao Pai como meu Deus. Ele sempre chamava de Pai. Por quê? Para que eu e você hoje não esqueça que ele assumiu o seu lugar para que nós assumamos o seu. Nós podemos clamar, Pai, Pai, porque o Senhor nos abençoa. Aleluia! Amém! Ele morreu para dar você o direito de chamá-lo de Pai. Amém! Não deixe que ninguém roube você dessa herança. O amor do Pai.
My soul cries, Abba, Father, Father, my Father. My soul cries, Abba, Father, because I am His child. Coloque a sua mão no seu coração. Vamos todos declarar. He tells me that He loves me. He loves me. Yes, He loves me. He tells me that He loves me because I am His child. Todos aqui, cantem comigo assim, minha alma clama. My soul cries, Abba, Father, Father, my Father. My soul cries, Abba, Father, because I am His child. Agora cante. He tells me that He loves me. He tells me that He loves me. Because I am His child. Hallelujah, Lord. Abba, Father. Abba, Father, Lord. Hallelujah, Lord. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.